Nós vamos retomar aqui a nossa aula sobre contratos administrativos. A aula passada deu para explicitar aí a distinção entre os contratos administrativos no sentido amplo e no sentido estrito. Nós retiramos desse conceito os contratos de natureza privada celebrados pela administração. Eles são contratos de administração, mas não são contratos administrativos. Tratamos ali daquelas manifestações de vontade da administração que não se inserem no conceito de contrato administrativo estrito sensu, e evidenciamos que a ideia do contrato administrativo estrito sensu é que ele tem ali a possibilidade de utilização de cláusulas exorbitantes que resultam da própria conformação do Estado brasileiro, da ideia que está por trás da Constituição do Estado para atender as necessidades da sociedade. Então, nós vamos agora especificar essas cláusulas exorbitantes nessa aula. A gente vai tratar aí de alguns detalhes do contrato administrativo, estrito sensu, para ver se com isso é possível clarear aí para vocês. Ninguém precisa decorar nada. Em direito é preciso fazer via inflexões ou relações entre as questões, exercícios de compreensão e não necessariamente de memorização. A primeira coisa que a gente precisa saber sobre os contratos administrativos no sentido estrito são observações relativas à sua vigência. Esses contratos, de um modo geral, eles são celebrados por prazo determinado. Há uma proibição legal a que eles sejam firmados por período indeterminado. Está prevista lá no artigo 57, parágrafo 3º da Lei 8.666, Lei Geral de Contratos e Licitações Públicas. Prazo determinado e a distrição aos créditos orçamentários. Então, se eu quiser contratar, o município quiser contratar, o Estado quiser contratar, a União quiser contratar, ela tem que contratar dentro do que está previsto no orçamento. A previsão do artigo 59 da Lei 8.666. Por isso, a regra geral para um contrato administrativo é que ele tem a vigência de 1 ano. O orçamento ele é estabelecido por 1 ano, e os contratos são feitos por duração de até 1 ano. Mas há exceções nessa regra. Como toda regra, essa regra tem exceções. Por exemplo, existem serviços que precisam ser executados de forma contínua. E aí é possível você ter contrato de duração prolongada, que suporta prorrogações por períodos sucessivos. É possível que a gente tenha projetos que, pela extensão, pela demora que a execução deles contemple, eles não estão gravados na lei orçamentária, e sim no chamado plano plurianual, que é outra lei estabelecida ali lá no direito financeiro, mas que ela trata de períodos superiores a 1 ano. Então, se os projetos estiverem vinculados ao plano plurianual, a lei do plano plurianual, os contratos podem extrapolar a vigência do ano fiscal. Contrato de aluguel de equipamentos e utilização de programas de informática, em geral, também ultrapassam essa periodicidade. Previsão expressa da lei, artigo 57, inciso 4, mas nós temos essa hipótese. Prestações relacionadas à segurança nacional e projetos de inovação também figuram como exceções à regra de circunscrição dos contratos administrativos ao ano fiscal. Mas, mesmo assim, os contratos continuam precisando ter prazo determinado, ainda que prorrogados, ali nos serviços executados de forma contínua, e eles precisam estar adstritos à existência de recursos, créditos orçamentários ou os créditos relativos à lei do plano plurianual. Uma outra observação que preciso dizer sobre contratos administrativos no sentido estrito é a previsão, que sequer precisa estar prevista no contrato, porque decorre da própria lei, do equilíbrio, o equilíbrio da equação econômico-financeira do contrato. A ideia de equilíbrio da equação econômico-financeira ela vem lá do direito privado, Ela vem do regime de contratos, da cláusula rebus sic stantibus, que é uma cláusula que diz que as prestações do contrato precisam guardar entre si uma certa racionalidade. Fatos imprevistos, imprevisíveis, eles precisam ser considerados para a manutenção do equilíbrio contratual, sob pena e risco do contrato não ser execuível, ele se tornar desproporcional para uma das partes em relação à outra, o objetivo da contratação, que era uma prestação, acaba não se realizando.
né? Então, é importante isso no próprio regime contratual, sobretudo nos contratos administrativos. Vocês provavelmente já ouviram dizer isso, não sei se de mim ou de outro professor, ou ler em algum lugar, né? Não é finalidade da administração tirar vantagem do particular. A administração não visa o lucro, a administração ela procura maximizar a sua eficiência, mas a eficiência da administração é medida pela sua capacidade de cumprir adequadamente ao direito e não pela sua capacidade de extrair receitas que juridicamente seriam devidas ao particular para o seu enriquecimento. Por isso, a administração não pode cobrar imposto fora dos limites previstos na legislação. Por isso, a administração não pode, agora voltando para o nosso tema, né, pretender se valer da imprevisibilidade do mundo fenomênico, dos fatos que ocorrem como decorrência da execução do contrato, né, para pagar menos por um serviço que custa mais, ou por uma obra que custa mais, ou por um bem que custa mais, né? Essa é a ideia da extensão da cláusula de equilíbrio da equação financeira, econômico-financeira do contrato aos contratos administrativos. Mas é um detalhe, vejam, o equilíbrio da equação financeira do contrato pressupõe que os fatos sejam extraordinários mesmo, algo que não é da normalidade das coisas, né? E que, além de extraordinário, eles sejam imprevisíveis. Não é algo que se possa esperar. Por exemplo, uma oscilação do dólar. Tem um contrato indexado à moeda estrangeira, ao dólar ou ao euro. Uma oscilação do dólar, ela pode ser ordinária, se eu tenho uma tendência de ampliação ou de desvalorização da moeda nacional, e previsível, como também pode ser extraordinária e imprevisível. Eu só consigo analisar no caso concreto esses requisitos do caráter extraordinário e imprevisível do fato que ensejará o reequilíbrio da equação econômica do contrato. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui no Espírito Santo, e é um exemplo que levou o Estado a judicializar aí o contrato perante o Supremo Tribunal Federal. O Espírito Santo celebra um contrato de antecipação de receitas com a União Federal, dos termos de uma medida provisória que foi editada. O contrato foi pactuado ali em 2003, e em 2005 o Espírito Santo assina um aditivo, e toda a estrutura, toda a equação, havia até uma fórmula matemática nesse contrato, toda a equação do contrato, ela foi mensurada dentro de uma certa previsibilidade dos elementos que configuram o pagamento dos royalties de petróleo. O que o Estado fez com a União mediante autorização legislativa, federal, estadual? O Estado fez o seguinte: ele captou um recurso no momento de dificuldade financeira e disse que pagaria, devolveria à União esses recursos, né, mediante transferência ou retenção pela União de parcela dos royalties dos estados, né? E aí o Estado entrega, capta esse recurso e diz: olha, eu vou pagar a vocês X% dos royalties apurados com a produção de petróleo em determinados campos tais e quais. No momento que o contrato foi assinado, o barril de petróleo estava ali indexado em torno de $30, né? E por uma virada de jogo, aí, alguns anos depois, uma movimentação imprevista do mercado internacional de petróleo, o barril chegou a $118, $120. Isso fez com que o Estado tivesse uma prestação muito onerosa. O Estado captou X, né? E pela execução do contrato ele teria que pagar pelo valor captado algo equivalente a 10x ou 5x. Mais do que ele pagaria, por exemplo, se ele fosse ao banco e fizesse uma operação de crédito simples, né? Uma elevação do preço do barril de petróleo dessa magnitude é algo ordinário? Não, não é ordinário. É evidente que há oscilações. Nesse ano de 2020, nós sofremos uma retração, uma queda, mas nada tão expressivo quanto você sair de 30 para 130. Né? Era imprevisível, talvez não fosse imprevisível, né? Porque a gente viveu aí, depende da série histórica que você utiliza, né? Houve uma crise do petróleo em 1973, com oscilações impensáveis,
aí, em razão de guerras no Oriente Médio. Depois tivemos uma crise em 1979, depois tivemos uma crise na Primeira Guerra do Golfo. Guerras são coisas que não são previsíveis, né? Mas, quer dizer, se eu pegar a história toda da exploração de petróleo no Oriente Médio, que é o maior produtor, ou no Brasil ou no resto do mundo, eu posso dizer que haveria ali uma previsibilidade. O problema é que, nesse caso do Espírito Santo, quando você considera aquela forma matemática que estava lá posta, né, a gente tem que buscar as razões para a construção do contrato. E ali no contrato estava escrito que a estimativa da União era que o barril de petróleo se manteria ali entre 30 e 35 dólares. Pronto, eu tenho um fato extraordinário, imprevisível, a suscitar, em tese. A gente ainda não obteve uma decisão definitiva do Supremo, mas o ministro Roberto Barroso deferiu ao Estado do Espírito Santo uma medida cautelar, uma medida liminar, né, suspendendo aí os pagamentos. Nós temos fato extraordinário, imprevisível, em tese pode suscitar o reequilíbrio da equação econômico-financeira do contrato. Isso é importante, não tem nada de mais, não tem nada de errado nisso. É como se nós estivéssemos trabalhando aí na ideia de entregar aquilo que é direito a quem tem direito. Importante nas questões jurídicas que as pessoas não procurem se beneficiar pelos fatos imprevistos. O direito exige segurança, previsibilidade. Um outro detalhe sobre contratos administrativos, ainda contratos administrativos no sentido estrito, né, é o modo pelo qual se dá a sua extinção. Um contrato administrativo pode ser extinto por acordo entre as partes, como qualquer contrato pode ser extinto. Por ser contrato, ele pode ser extinto por acordo entre as partes. Também, por ser contrato, ele pode ser extinto por adimplemento das partes. Assim, não. Eu contrato uma empresa para construir uma estrada. A empresa constrói a estrada para o Estado, né, para a União, para o município, para o Estado, lato sensu, né, ao exaurimento do objeto do contrato. Era só para construir a estrada está pronta, acabou. Extinção do contrato por adimplemento das partes. O contrato também pode ser extinto quando encerra o prazo final de vigência. O contrato aqui, um serviço de manutenção de informática ou de aluguel de equipamento pelo período de 1 ano. Deu 1 ano, o contrato está extinto. Né? Por quê? Porque a empresa se propôs a prestar aquele serviço ou entregar aqueles bens, né, ali arrendados pelo período de 1 ano. Ela adimpliu a prestação, o contrato está extinto. O contrato também pode ser extinto por invalidade ou por decretação da invalidade, a sua anulação, como qualquer outro contrato. Se o objeto da contratação for um objeto ilícito, né, o contrato pode ser desfeito por razões jurídicas, né, razões que tenham a ver com a própria construção do objeto do contrato. E aí, lá em direito, nós chamamos essa decretação de invalidade como anulação. E o contrato também pode ser extinto por rescisão. Contrato administrativo. Os contratos privados também podem ser extintos por rescisão nas hipóteses dele previstas ou nas hipóteses previstas em lei. O contrato administrativo pode um pouquinho mais. Eu não preciso de uma lei específica prever. Porque a Lei Geral de Contratos ela já dá essa solução. Ela diz, olha, se o contrato for inconveniente para a administração pode rescindir o contrato. Se houver caso fortuito, força maior, a administração pode rescindir o contrato. O contrato privado também é possível rescisão, no caso fortuito, força maior. Qual a diferença entre a anulação e a rescisão? É mais ou menos a mesma diferença que a gente tem entre a inconstitucionalidade e a revogação. A inconstitucionalidade é você retirar o ato normativo do ordenamento porque ele não encontra compatibilidade com a norma hierarquicamente superior, ou com a Constituição. O contrato nulo, aquele contrato que vai ser extinto por invalidade ou por anulação, ele é um contrato que não encontra referibilidade na lei ou na Constituição, nos diplomas normativos que estão acima dele, na pirâmide kelseniana. Na rescisão, não, é a vontade da administração rescindir. Ou caso fortuito ou força maior que orienta a rescisão do contrato. E aí, evidentemente, havendo rescisão, a administração vai precisar indenizar o contratado pelos seus prejuízos. Outro detalhe,
contratos administrativos, a possibilidade de alterações contratuais. Contratos privados só podem ser alterados por vontade bilateral, ou seja, por concurso de vontade entre as partes contratantes. Contratos administrativos também podem ser alterados, modificados bilateralmente, como são os contratos privados. A novidade contra eles é que as cláusulas exorbitantes possibilitam, né, a modificação do contrato por decisão unilateral do poder público. Eu tenho ali, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, a autorização jurídico-normativa a que assim se faça. Nada demais também. Uma coisa, né? As modificações ali no contrato podem ocorrer, por exemplo, com a substituição de garantia da execução ou para modificação na forma de pagamento. Né? A gente tem ali os limites impostos pela legislação. Um outro detalhe, penúltimo detalhe, acabando, a questão da incidência do que a doutrina convencionou chamar de fato do príncipe e fato de administração sobre os contratos. Né? Quando acontecem fatos imprevistos, mais provocados pela administração, vejam lá no equilíbrio da equação econômica do contrato, quando eu tratei antes, falei de uma situação mais ampla. Eu não especifiquei quem causaria. Tomemos agora a situação em que a própria administração cria um fato extraordinário e imprevisível. Bom, esse fato extraordinário e imprevisível suscita o reequilíbrio econômico do contrato, mas nós temos uma classificação doutrinária para eles. E é importante que vocês estejam atentos a ela. A doutrina chama de fato do príncipe aquele fato imputado à administração, mas que é estranho ao contrato, né? E que onera a sua execução. Fato da administração é aquele fato imputável a ela, administração, mas inerente ao contrato que onera a sua execução. Então, vamos imaginar que a administração precisa que o prestador empreenda um esforço maior do que o previsto em razão de uma modificação que ela impôs à contratação, dentro dos limites possíveis. Estamos falando aqui de transformar um contrato em outro contrato, né? Mas se a administração onera o contrato por uma decisão inerente ao contrato, por exemplo, ela pede que a execução seja ampliada dentro dos 25% que a lei autoriza. Se a execução for onerada por um fato relativo ao contrato, nós chamamos em direito fato da administração. Se esse fato for estranho ao contrato, né, aí nós vamos chamar de fato do príncipe. Seria esse fato estranho ao contrato? Né? Imaginemos que eu tinha ali uma planilha, uma estrutura para a execução do contrato, para chegar à proposta que está em execução, e, de repente, a administração resolve instituir uma taxa, né, um tributo, ou um preço, ou algo sobre aquela prestação. Ou vamos imaginar que nós estejamos diante de uma concessão e a administração resolva instituir limitações ao valor da tarifa que não estavam previstas no contrato original. Né? A limitação ao valor da tarifa é fato da administração, porque ela é relacionada ao contrato. A tributação incidente sobre a atividade do concessionário, fato do príncipe, porque ela está relacionada com a atividade da administração. Vocês não precisarem decorar, né? Lembrem-se daqueles filmes históricos de época, aquelas séries do Netflix, que a gente gosta tanto, né? As mais antigas. Eu tinha o príncipe e eu tinha a administração. Lá na Roma, eu tinha o imperador e eu tinha o prefeito da cidade de Roma. O príncipe está acima, então ele engloba um ambiente maior. O contrato e o que não é contrato, fato do príncipe. Já a administração envolve só o escopo dos seus negócios, o próprio contrato, fato da administração. Acho que com esse tipo de relação vocês conseguem organizar isso na cabeça de vocês, para não ser necessário decorar aí a distinção entre fato do príncipe e fato da administração. Por fim, vamos falar, e aí rapidamente, né, sobre as sanções administrativas. É uma última manifestação das cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos estrito sensu. O que são elas? As sanções administrativas decorrem, como não poderia deixar de ser, de previsão legal. A lei fixa a hipótese em que a administração pode aplicar penas ao particular contratado pela inexecução total ou parcial do contrato.
Sanções podem ser de advertência, de multa, né, ou até mais graves, como a suspensão temporária da participação em licitação, o impedimento de contratar com a administração e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração. Olha, o que eu estou querendo dizer? Eu tenho uma empresa que faz ali uma participação num edital de licitação e ela oferece um preço exequível, mas ainda assim um preço baixo, né, para ganhar a licitação. E aí, dentro da execução do contrato, ela começa a ver que não é tão lucrativo ela continuar executando esse contrato, porque o município do lado está fazendo uma licitação, ela vai poder apresentar uma proposta maior. Então, ela começa a afrouxar com o contrato, ela começa a deixar de executá-lo a contento. Daí pode surgir uma execução total ou uma execução parcial do ajuste. Se a empresa pudesse fazer isso, ela ganha a concorrência, a licitação no município vizinho, e o município que a contratou inicialmente fica aí muito desprotegido. Então, o legislador disse, olha, conforme a gravidade da conduta, você pode sancionar a empresa. Antes que ela abandone de vez, faz uma advertência. Se for o caso, aplica uma multa. Mas essas penas precisam chegar a tal ponto, né, de você impedir que ela participe da licitação em outras unidades federadas, de modo a que nós tenhamos aí uma contenção desse tipo de prática abusiva por parte do contratado. Daí a gente chega a sanções com suspensão temporária de participação em licitação, ou impedimento para contratar. Então, você venceu a licitação. No primeiro caso, você não pode nem ingressar no certame licitatório. No segundo caso, você você já ingressou, o processo está concluído, você não pode contratar o processo que você venceu, né? E no outro, declaração de inidoneidade, uma terceira hipótese, é mais ampla ainda, né? Essas sanções elas tinham um espectro pouco incidente até a edição da chamada Lei Anticorrupção. Nós vamos tratar dela na última aula da série, né? Porque usualmente essas sanções ficavam circunscritas ao âmbito da unidade federada. Quando o município, o Estado, aplicava uma sanção a uma empresa, né, ela anotava nos seus assentamentos ali essa punição. Se a empresa voltasse ali para contratar, ela tinha condição de fazer impor a sua sanção. A Lei Anticorrupção cria um cadastro nacional para sanções administrativas relativas a inadimplemento total ou parcial de contratos administrativos. E, com isso, os estados, os municípios, a própria União podem registrar nesse cadastro nacional a sanção, a pena, e isso pode impedir que a empresa participe de certames licitatórios e que contrate com a administração em todo o país. A lei prevê, né, mas eu precisava lembrar a vocês, só para a gente terminar, né, uma orientação constitucional. Ninguém será privado dos seus bens, da sua propriedade, eu não me recordo exatamente o disposto na Constituição, mas nada pode interferir na esfera de liberdade individual do cidadão sem observância daquilo que a gente chama de devido processo legal. Então, para aplicar sanção, pressupõe contraditório. A administração precisa oportunizar ao administrado, ao contratado, a manifestar ali as razões pelas quais ele incorreu na suposta inexecução total ou parcial do contrato. Precisa, além de oportunizar, e aí nós temos o chamado contraditório formal, precisa enfrentar as razões do administrado, contratado, né, antes de aplicar a ele a sanção, porque esse procedimento precisa ser justo, né? O sancionamento administrativo dos contratos, estrito sensu, não pode ser razão para vingança e nem perseguição política, né? As cláusulas exorbitantes são, como nós dissemos, sem querer ser redundante, exorbitantes. E tudo que é exorbitante, tudo que é extraordinário se prova. Lembra lá das lições de direito do trabalho, processo de trabalho, né? O extraordinário se prova, o ordinário se presume. A inexecução do contrato total ou parcial, ela não é ordinário. O contrato é celebrado para que ele seja executado, não inexecutado, não deixado de executar. Daí é importante que se afirme o vício detectado e possibilite o contratado, mediante exercício contraditório, apresentar as suas explicações, as suas provas, para que a gente tenha aí a condução de um procedimento
administrativo que se converta em processo administrativo, já que será processo em contraditório, procedimento em contraditório, para que a gente tenha, de fato, a justiça na esfera administrativa, né, e uma boa administração das contratações públicas. As contratações públicas dependem também muito, os senhores vão ter oportunidade, os senhores e as senhoras, de acompanhar nas duas aulas subsequentes, né, do modo como é feita a seleção dos contratados. Então, nós estamos falando aqui de contratos, né, como é que essas coisas se formalizam no âmbito da administração, mas agora a gente vai voltar um pouquinho, né, para verificar como é que a gente seleciona esses contratados. E essas são disciplinas no campo do direito administrativo que estão umbilicalmente relacionadas. Desejo um forte abraço aí a todos, deixo um forte abraço, né, e aguardo vocês na próxima aula.